Bom, pessoal, vamos começar então mais uma semana, né, de aulas online. Vamos encerrar a parte, né, de equações, né, que a última aula foi sobre equações da circunferência. Agora nós vamos falar sobre um novo conjunto numérico, chamado de conjunto dos números complexos, tá? Então vamos, apesar do nome ser números complexos, ele é bem simplesinho de trabalhar, tá? Então eu vou mostrar para vocês o porquê que tem esse nome, né, números complexos. Então olha só, a definição de números complexos tem a ver com a necessidade da matemática trabalhar com números negativos, tá? Números complexos têm um símbolo para ele. O símbolo é a letra C cortada, tá? Esse aqui é o símbolo de números complexos, que é esse símbolo aí que eu estou mostrando para vocês. O que que acontece? A gente trabalhou a vida toda com números naturais, depois a gente trabalhou com números inteiros, depois com números racionais, depois com números irracionais, com números reais, né, que é o que a gente trabalha até hoje. E agora nós vamos trabalhar com números complexos. É um novo conjunto numérico. Aí você deve perguntar, professor, mas qual é a diferença desses novos números complexos? A diferença é que você não poderia fazer cálculo com raízes quadradas negativas. Vamos ler o texto comigo? Olha só. Quantas vezes, ao calcularmos o valor do delta na resolução da equação de segundo grau, nos deparamos com um valor negativo para o delta? Nesse caso, sempre dizemos ser impossível a raiz no universo considerada, ou seja, impossível calcular uma raiz quadrada negativa. A partir daí, vários matemáticos estudaram neste problema, sendo um deles o Gauss, né, que realmente conseguiu expor uma interpretação geométrica para os números negativos, que eles conheceram então como chamado de números complexos, representado pela letra C, tá? Aí normalmente essa letra C tem um corte nela, tá? Mas não sempre. Então olha só, até o momento nós estudávamos só o conjunto dos números reais, ó, que é esse conjunto aqui, ó. Professor, mas o que é o conjunto dos números reais? O conjunto dos números reais é número positivo, número negativo, fração, raiz quadrada de número positivo, tá? Que mais? Dízima periódica, lembra lá? 0, 3, 3, 3, dízima periódica. Dízima não periódica, 3,14, 15, é o π, né? Que é uma dízima não periódica. Então, até então, a gente trabalhava somente com esses números. Agora, com a chegada dos números complexos, o que aumentou? Os números complexos agora é possível trabalhar com raiz negativa. Tá, eu vou colocar aqui só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Vamos supor, quanto é a raiz quadrada de 9? A raiz quadrada de 9 é 3. Aí você vai falar assim, por quê? Porque 3 vezes 3 é 9. Mas quanto é a raiz quadrada de menos 9? Aí você não pode dizer que é menos 3. Por quê? Porque menos 3 vezes menos 3, ó, menos 3 vezes menos 3 vai dar mais 3. Lembra o jogo de sinal, na multiplicação, sinais iguais, fica positivo. Nunca ia dar menos 3, tá? Até então, todo cálculo que dava raiz quadrada negativa, a gente dizia que era impossível de ser feito no conjunto dos números reais. Agora, com a chegada dos números complexos, é possível. Por quê? Porque no números complexos, segundo Arnold Gauss, ele expôs o seguinte, ó, que a parte negativa do número, né, no caso, eu vou ter que colocar de cá para ficar mais fácil. Quando eu colocar assim, por exemplo, raiz quadrada de menos 9, ele diz que essa raiz quadrada de menos 9 poderia, a gente poderia colocar assim, ó, 9 vezes menos um, certo? Mas o que é o 9 vezes menos um? É menos 9? Beleza. Ele só desmembrou, né, o número positivo da parte sua que é negativa. Aí ele fez o quê? Ele chamou esse menos um, ele chamou esse menos um de um número imaginário. Então ele representa pela letra i. Então o menos um vale i elevado ao quadrado. Então quando ele colocou esse i, que é um número imaginário, e ele diz que i ao quadrado representa o menos um, eu poderia simplesmente substituir. Ó, 9 vezes. Quem é o menos um? Segundo Arnold Gauss, dos números complexos, significa i elevado ao quadrado. Porque agora eu posso calcular. Ó. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. E i ao quadrado é só cortar ó, a raiz com o quadrado. Aí fica apenas quem? I.
Então, agora a raiz quadrada de menos 9 é igual a 3i, ok? Ou seja, a parte negativa vira i. Então, eu posso dizer que o sinalzinho de menos, ó, ele é chamado de i. E se eu elevar o i ao quadrado, ele se torna menos 1, ok? Então, eu posso calcular várias coisas desse jeito. Por exemplo, se eu colocar agora, ó, menos 4, eu sei que o menos 4, a raiz quadrada de 4 é 2, mas como ele é negativo, a gente coloca 2i. Por quê? Porque a parte negativa vira imaginária, vira uma parte imaginária. Aí vamos lá, ó. Se eu colocar, por exemplo, menos 25, então agora eu posso colocar 5i. Aí quando eu for fazer cálculo e eu ver a letrinha i, eu sei que essa letrinha i representa um valor negativo que foi embutido aqui. Isso vale para qualquer coisa, ó. Menos raiz de 100, então isso aqui vai dar 10i. E assim sucessivamente, tá? E o número complexo, ele tem uma cara, né? A cara é de acordo com uma equação de segundo grau. Vamos calcular aqui, por exemplo, ó, olha essa equação de segundo grau. Vamos calcular aqui o delta. O delta é b ao quadrado, então é 2 ao quadrado, menos 4, vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 2. Lembrando, ó, que o a vale 1, o b vale 2 e o c também vale 2, certo? Então, ó, delta vai ser 4 menos 4 vezes 1, 4, vezes 2, 8. Então, ó, delta é igual a menos 4. Se fosse no conjunto dos números reais, pronto, essa equação de segundo grau era impossível você responder. Por quê? Porque o delta deu negativo. Por quê, professor? Porque a segunda parte do Bhaskara, ele pede para você fazer isso aqui, ó. X é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o A. Aí ficaria assim, ó, x menos, quem é o B? 2, né? Mais ou menos a raiz quadrada de menos 4. Aí era impossível você fazer, porque a raiz dá negativo. Mas agora com os números complexos, a gente pode continuar. Então aqui vai ficar, ó, 2 vezes, quem é o A? O A vale 1. Daqui eu vou tirar aqui, ó, x', vai ficar, ó, menos 2, mais ou menos. Eu vou usar o sinal de mais, né? Mais. Qual é a raiz quadrada de menos 4? Bom, a raiz quadrada de 4 eu sei que é 2. Como tem o sinal de menos, vai ficar 2i. I de imaginário, tá? Para substituir esse sinal de menos. Dividido, né, por 2 vezes 1. 2 vezes 1 dá 2. Ok? Bom, daqui eu posso dividir, ó, 2 divide por 2, vai ficar menos 1. E esse 2 divide por 2, então vai ficar mais i. Pronto, essa aqui é uma resposta, tá? A outra resposta, vamos lá, ó, x duas linhas, vai ser, ó, menos 2. Aí agora, ao invés de usar o sinal de mais, vou usar o sinal de menos, ó, menos 2i, tá? Por quê? Porque aqui, ó, no Bhaskara, ó, é mais e menos. Usei o sinal de mais, agora estou usando o sinal de menos. Dividido por 2. Então, a conclusão que eu chego, ó, x duas linhas, se eu dividir tudo por 2, né? Estou dividindo tudo por 2, então dá menos 1 menos i. Essa aqui é a segunda resposta. Agora eu quero que vocês olhem nas respostas. Nessa resposta aqui, eu tenho um número e aqui eu tenho uma parte que eu chamo de parte imaginária. Esses números são chamados de números complexos completo, ou seja, ele vai ter uma parte real, que é o menos 1, e uma parte imaginária, que é o i. Então, o número complexo, ele tem duas partes. Ele é representado, números complexos é pela letra C, então eu posso representar ele assim, ó, um Z, lembrando que pode ser qualquer letra do alfabeto, Z, M, qualquer letra, tá? Mas o mais comum é o Z, tá? Então vai ficar Z é igual a um menos 1 menos I, ou seja, o 1 é a parte real, certo? E o i é chamado de parte imaginária. Então, o número complexo ele é dividido por duas partes, parte real e parte imaginária. Ok? Vamos entender isso melhor. Olha só. O número complexo chama-se conjunto dos números complexos e é representado pela letra C, o conjunto, tá? E ela é representada por um par de pares ordenados. No caso aqui, ó, eu estou chamando de AB, mas poderia ser qualquer letra, tá? Então, Z é igual a B, onde o A
pertence aos reais e o B pertence também aos reais. Vou mostrar isso agora, tá? Então, o número complexo ele tem essa cara aqui, ó. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. O número complexo tem essa cara aqui, ó. O Azinho e o Bzinho são números reais. E o Izinho é chamado de número imaginário, tá? E essa forma de representar é chamada de forma algébrica, tá? Bom, como eu falei para vocês, ó, o i é raiz de menos 1. Por quê? Porque o i é igual. O menos 1, eu posso representar ele como i ao quadrado. Lembra lá que eu falei que i ao quadrado é igual a menos 1? Então, se eu cortar aqui ao quadrado com isso, então fica i igual a i. Então, o meu i é o mesmo que raiz de menos 1. Mas é mais fácil você entender o i sendo... o mais fácil você entender como sendo i ao quadrado igual a menos 1. Por quê? Porque aí esse quadrado passa em forma de raiz, tá? É tudo a mesma coisa. Então, vamos pensar no número complexo. O número complexo ele pode ser representado de duas formas. A forma algébrica e a forma afixo. Vamos entender isso. Ó. Vamos dar exemplo. Primeiro exemplo. Ó, número complexo, né? Um número complexo qualquer, um z qualquer, ele pode ser representado assim, ó. 2 mais 3i. O que eu tenho aqui? Eu tenho partes, tá? Eu tenho partes. Então, eu tenho a parte real. Quem é a parte real? 2. E tenho a parte imaginária. Quem é a parte imaginária? 3i, tá? Então, eu tenho parte real e parte imaginária. E o 2 e o 3 são números reais, mas eles são divididos em duas partes. Parte real, vou melhorar aqui, ó, parte real, que é o 2, e a parte imaginária, que é o 3i. Lembrando que i vem de imaginário. Vamos pensar aqui em mais um exemplo. Vou pegar outra cor aqui. Vamos supor o número complexo m igual a menos 2 mais i. O que eu tenho aqui? Eu tenho que isso aqui é a parte real e isso aqui é a minha parte imaginária. O número complexo ele pode ser representado de outra forma. Qual é a outra forma? Por exemplo, essa forma aqui ele poderia ser representado assim, ó, z é igual a 2,3, onde o 2 é essa parte aqui, que é chamada de parte real, e o 3 é o outro número que está próximo do i. Esse aqui, ó, que eu acabei de fazer, poderia ser assim, ó, m é igual a menos 2, e o que está próximo do i aqui? Quando não aparece é quanto? 1. Então, menos 2 e 1. Então, o 2 é a parte real, e o 1 é a parte imaginária, é o que está próximo do i, tá? Então, vamos fazer vários exemplos aqui, ó. Eu tenho aqui, por exemplo, vou chamar aqui de Z1. Se eu fazer isso aqui, ó, 5 mais 3i. A gente chama isso aqui, ó, de número complexo, certo? Se eu fizer agora Z2, se eu chamar aqui de 4i, a gente chama isso aqui de número complexo, só que ele tem um nome especial, ele é chamado de número imaginário puro. Por quê, professor? Porque ele não tem a parte real. Se eu fizer isso aqui, ó, Z3, falar que Z3 é igual a 8, a gente chama isso aqui apenas de número real. Então, olha só, se o número complexo ele tem a parte real e a parte imaginária, ele tem as duas partes, a gente chama ele de número complexo, tá? Chama de número complexo completo. Pode até ser assim, tá? Se ele tem só a parte imaginária, ó, ele só tem a parte do i, a gente chama ele de imaginário puro. Por quê? Porque a parte real dele é igual a zero, tá? Se ele tem só o número real, né, ele não tem o izinho aqui, ó, a gente chama ele de número complexo, chama de número real. Por quê? Porque a parte imaginária dele vale zero. Tá? Então, existem três tipos de números complexos se você representar. Ele completa, ó, com parte real e parte imaginária, ele somente com a parte imaginária e ele somente com a parte real. Então, ele pode ser número real, imaginário puro ou número complexo completo. Ok? E é assim que a gente vai representar agora os números da agora para frente, tá? Ele vai ser sempre representado na forma algébrica, ok?
Vamos continuar aí para a gente entender. Olha só. Então, dado um número complexo, vamos mudar aqui de cor, vamos vermelhinho aqui, ó. Dado um número complexo dessa forma aqui, ó, sendo A e B número real, tá? Se B for zero, né? Se o B for zero, eu vou ter só isso aqui, ó. Z igual a A. Se o B aqui for zero, ó, zero, isso aqui vai desaparecer. Aí eu vou ter só isso aqui, ó. Z igual a A. Certo? Aí eu chamo isso aqui de número real. Agora, se o A for zero, agora vamos lá para outra parte. Se o A for igual a zero, aí eu vou ter o quê? Z igual a BI. Por quê? Porque esse A aqui vai sumir, vai ficar só o BI. Se isso acontecer, ó, ficar só o BI, né, só a parte imaginária, a gente chama de imaginário puro. A gente viu isso aí no slide anterior, tá? Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Z igual a 3. Por quê? Porque essa parte real aqui, ó, essa parte imaginária deu zero. Então isso aqui vai sumir. Então Z igual a 3 é chamado apenas de número o quê? Número real, tá? Agora, se eu chamar agora o A de zero, esse A vai sumir, vai ficar só ZBI. Ou seja, ó, se eu chamar o A de zero, ficou só 3i. Então Z igual a 3i. Então ele é chamado de quê? Ó, de número imaginário puro. Então a gente pode pôr vários exemplos aqui, ó. Z igual a 4i, Z igual a menos 2i, Z igual a i. Tudo isso aqui é o que? Imaginário puro. Por quê? Porque só tem a parte imaginária. Aqui, se eu colocar mais aqui, ó, Z igual a 5, Z igual a menos 2. Tudo isso aqui é chamado de número o quê? Número real, ó, porque só tem a parte real, ok? Então, tudo bem. Você já entendeu que todo número complexo tem que ter essa cara aqui, ó. Uma letra maiúscula, pode ser qualquer letra do alfabeto, ó. M, pode ser P, qualquer letra do alfabeto. Ele tem essa cara aqui, ó. A mais BI. A mais BI. A mais BI. Ou seja, o A é a minha parte real e o BI é a minha parte imaginária, tá? Todo número complexo tem essas características. Vamos fazer aqui alguns cálculos com isso. Então, olha só, essa aqui é a cara de um número complexo, que eu acabei de dizer, né? Aqui é o gráfico, olha só. O A, que é a parte real, ficou representado aqui, ó, no eixo X, certo? E o B, que está na parte imaginária, está aqui, ó. Ele está representado no eixo Y. Então, na hora que eu ligo esses dois pontos, eu marco um ponto. Esse ponto P aqui, ó, tem coordenada A e B. Ele é chamado de número complexo. Por quê, professor? Porque ele vai ter uma parte real e uma parte imaginária, tá? Então dá para você representar também no plano cartesiano. Vamos lá, vamos fazer exercício sobre isso. Então, olha só, alguns exemplos para vocês entenderem. Aqui eu dividi o seguinte, ó. O primeiro, eu vou até dividir aqui de vermelho. Ó. A primeira parte é o número complexo na forma afixo e a segunda parte é o mesmo número complexo, só que na forma algébrica. Você vai perguntar, professor, qual das duas formas nós vamos usar? Nós vamos usar essa, forma algébrica. Então, olha só, ZAB é o mesmo que escrever A mais BI. A53, 5,3, né? É porque o 5 representa o eixo X e o outro representa o eixo Y, tá? Tipo um par ordenado. Então, o número complexo vai ser 5 mais 3i. B igual a 2, 1. Então, o número complexo é 2 mais 1i, ou apenas i. C igual a menos 1 e 3. Então, o número complexo é menos 1 mais 3i. Lembrando que eu uso a letra Z aqui, ó, é porque a maioria dos livros usa muito Z, mas poderia ser qualquer letra do alfabeto, tá ok? Então, olha só. Se eu pegar agora esse número complexo aqui, ó, Z igual a 5 mais 3i, e eu quiser representar esse Z no plano cartesiano, então tá aqui, ó. O 5 eu marco no eixo X, tá? E o 3 eu marco no eixo Y. Marquei, uni, tá aqui, ó. Esse ponto aqui é esse ponto Z, que eu estou chamando de quê? De A, tá? Esse Z aqui é o mesmo que o A, tá bom? Então é esse aqui que a gente representa. Então, dessa forma, todo número complexo
pode ser representado desse jeito, que é chamado de forma afixo, né? Ou desse jeito, né? Que é chamado de forma algébrica, ok? Bom, como eu falei para vocês, ó, o Azinho, que é o primeiro valor aqui, ó, é chamado de parte real de Z, ou seja, a parte real do número complexo Z. E o BI, que é a segunda parte aqui, ó, é representado por parte imaginária de Z, IM de Z, ó, parte imaginária de Z, ok? Muito bem, vamos lá, vamos continuar. Ó, igualdade de dois números complexos. Então, olha só, eu tenho um número complexo Z1 e tenho um número complexo Z2. Dois números complexos vão ser iguais se as suas partes forem iguais, ou seja, a parte real de um tem que ser igual à parte real do outro. A parte imaginal do primeiro tem que ser igual à parte imaginária do segundo. Então, vamos ver, ó. Por exemplo, se eu digitar assim, ó, Z1 é igual a 3 mais 5i. Ele só vai ser igual a um Z2 se a parte real for igual, 3 tem que ser igual a 3, e a parte imaginária também. Aqui, ó, 5 igual a i. Ó. Então, assim, eles são iguais. Observe que eu igualei aqui, ó. O A tem que ser igual ao C, então A igual a C, e o parte aqui, ó, o B tem que ser igual ao D. Então, eles são iguais. Assim, eu posso igualar. Vamos dar um exemplo aqui para vocês, ó. Se eu falar assim, ó, dado Z é igual a x mais 2i. E dado W, eu vou colocar assim, ó, 2x mais 1, certo? 2x mais... Não, por exemplo, 2x menos 6 mais 2i. Aí eu falo assim, ó, calcule o valor do x, sabendo que z é igual a w, ou seja, que os dois números complexos são iguais. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer isso aqui, ó. Vou igualar real com real e vou igualar imaginário com imaginário. Quem é a parte imaginária, professor? É tudo que multiplica o i. Então, observa, ó, que a minha parte imaginária do primeiro vale quanto? 2. E a parte imaginária do segundo também vale o quê? 2. Então, essas duas aqui já está certo. Agora, vamos igualar a parte real. A parte real do primeiro é apenas quem? O x, certo? Certo. E vou igualar com a parte real do segundo. Quem é a parte real do segundo? É o que sobra, ó. É isso aqui, ó. Então, aqui eu vou igualar, ó. Igual a 2x menos 6. Pronto. Como eu igualei, agora eu vou passar os x tudo para um lado, ó. Vai ficar, ó, x menos 2x, que é igual a menos 6. Passei esse x para cá. Então, aqui vai ficar menos x, que é igual a menos 6. Multiplico por menos 1, x é igual a 6. Ou seja, para que z seja igual a w, o meu x tem que dar 6. E é verdade, ó. Coloca o 6 aqui para você ver, ó. 2 vezes 6 menos 6. 2 vezes 6 é 12, menos 6 vai dar 6. Pronto? Então, esse quadrado aqui vai valer quanto? 6. E o x, quanto que ele vale? 6. Ou seja, 6 é igual a 6. Então, é só para vocês entenderem que quando tem dois números complexos iguais, a parte real tem que ser igual à parte real e a parte imaginária tem que ser igual à parte imaginária. É só para você entender isso, ok? Então, vamos lá. Primeiro, vamos trabalhar com a adição de números complexos. É bem facinho. Ó. Eu tenho dois números complexos, ó, o Z1 e tem um outro número complexo, Z2. Para mim somar, é só eu somar real com real. Então, eu estou somando A mais C, que é a parte real, com a parte real. Tá? E depois eu vou somar a parte imaginária. Ó, D com B, parte imaginária. É só somar. Vamos fazer exemplo? Ó, vamos lá. Ó. Exemplo. Vamos chamar aqui de Z é igual a 3 menos 5i. E agora eu vou pegar aqui, ó, W, vou chamar aqui de menos 1 menos 3i. Então, agora eu vou fazer, ó, Z, vai fazer assim agora, ó, Z mais W. Vou somar.
Então, z mais w então, vai ser 3 menos 5i, que é o z, certo? Menos 1 menos 3i, que é o quem? O w. Então, somar é juntar tudo. Mas quem que eu vou juntar? Eu vou juntar o seguinte, ó, eu vou juntar o 3 com 1, então aqui vai ficar 3 menos 1, 2, e vou juntar i com i, tá? Menos 5i com menos 3i vai dar o quê? Menos 8i. Então, esse aqui é o z mais w. Vai dar o quê? 2 mais 8i. Ok? Vamos pôr mais uma aqui para vocês entenderem melhor. Vamos colocar agora aqui um P. P igual a 4 mais 7i. Agora a gente vai fazer o seguinte. Deixa eu pôr de outra cor agora. Agora eu vou fazer W mais P mais Z. Quero somar os três. Então vamos lá. Quem é o W? Menos 1 menos 3i. Quem é o P? O P é mais 4 mais 7i, que é esse aqui de baixo. E quem é o Z? Mais 3 menos 5i, ok? Então, vamos lá. Vou juntar o quê? Real com real, imaginário com imaginário. Então, quem são os reais? É o menos 1, o 4 e o 3. Então, vamos juntar. 4 com 3 dá 7. Menos 1 dá 6. Agora os imaginários, ó, menos 3i com mais 7i dá 4i. 4i menos 5i dá i. Pronto, então essa aqui é a minha resposta. 6 menos i, ok? Pode ser que o i desapareça? Pode, na hora de fazer um cálculo, tudo pode acontecer. Então a adição é bem fácil, é só você lembrar que eu somo real com real. Certo? E depois eu somo imaginário com imaginário. E pronto, junto os termos semelhantes. Número com número, letras is com letras is. Mais nada. Bom, já que falamos da adição, né, vamos ver a subtração. A subtração é igual. A única diferença é que você tem que fazer o que nós chamamos de jogo de sinais. Se você não fizer jogo de sinais, você vai errar. Por quê? Para subtração, você vai subtrair real com real e vai subtrair imaginário com imaginário. Vamos ver um exemplo. Por exemplo, z igual 3 menos 4i. Outro número aqui vou chamar de m. Outro número complexo. Vou colocar aqui, ó, menos 2 menos i. Certo? Agora eu quero que você calcule o z menos o w. Professor, mas qual é a diferença? Que agora você tem que fazer isso aqui, ó. O z, quem é o z? O z é 3 menos 4i. Menos, vou até colocar de outra cor aqui, ó. Menos, aí eu vou fazer o quê? Abro um parênteses e coloco o w. O w não, né, professor? Aqui é o m. Z menos m. Então eu vou colocar o m. O m é menos 2 menos i. Olha a diferença. Como tem um menos aqui na fórmula, ó, na subtração, eu tenho que colocar um número complexo entre parênteses. Para quê? Porque esse sinal, ele vai fazer jogo de sinal aqui, ó. Então, aqui vai ficar assim, ó. 3 menos 4i, que eu vou repetir. Menos com esse menos vai ficar mais 2. E esse menos azul com esse outro menos aqui vai ficar mais i. Agora eu vou juntar, ó. Real com real, ó. 3 com mais 2 vai dar 5. 4i negativo mais i vai dar menos 3i. Pronto, ó, essa aqui é a resposta. Ok? Se eu colocar mais um número complexo aqui, eu vou chamar um número complexo h. Se eu colocar aqui, ó, menos 2i. Pronto, menos 2i. Isso aqui é chamado de número imaginário puro, porque só tem a parte imaginária. Se eu fizer, então, m menos h, como é que vai ficar? O m é menos 2 menos i. Depois fica menos o h. Aí abre um parênteses e coloca menos 2i. Por quê, professor? Porque esse menos tem que fazer jogo de sinal. Ó. Então, menos 2 menos i. Jogo de sinal, mais 2i. Junta. Então, aqui vai ficar ó, menos 2 menos i com mais 2i fica mais i.
Pronto, essa aqui é a resposta. Pode ser que o i desapareça? Pode. Por exemplo, se eu pegar aqui um p, colocar assim, ó, aqui vai ser 5 menos i. E eu fizer, por exemplo, p menos n, aí vai ficar assim, ó, 5 menos i, menos, abre um parênteses, menos 2, menos i. Então aqui vai ficar, ó, 5 menos i, faz jogo de sinal, ó, troca, menos com menos fica mais, e troca de novo, ó. Menos com menos também fica mais, tem que fazer jogo de sinal. O que vai acontecer aqui, ó, 5 vou somar com 2, vai dar 7. E menos i mais i dá 0. Esse cancela com esse. Pronto, então a minha resposta é apenas 7, ou seja, a minha resposta é um número real. Isso pode acontecer, ok? Então é assim que faz adição e subtração. Vamos para a multiplicação? A multiplicação ela também é bem interessante, tá? Aqui eu fiz aqui com letras, mas eu vou fazer com um exemplo. A multiplicação é só você fazer a propriedade distributiva. A única coisa que você tem que ficar esperto é que na multiplicação, ó, se aparecer i elevado ao quadrado, você tem que substituir por menos 1. Lembra lá no primeiro slide que i ao quadrado vale menos 1? Então, olha só. Se eu pegar aqui ó, um z, chamado z1, e dizer que aqui é 2 mais 3i. E aqui eu vou chamar de Z2. O Z2 eu vou fazer 3 menos 2i. Pronto. Agora eu quero fazer aqui com você, ó, Z1 vezes Z2. Eu quero multiplicar. Então, na multiplicação, você tem que pôr entre parênteses, ó. O primeiro é 2 mais 3i, que é o Z1, vezes, abre um parênteses, 3 menos 2i. Então, na multiplicação, você põe entre parênteses e vai fazer a distributiva. Vamos lá, vou pegar aqui uma azul. Vamos pegar lá, ó. 2 multiplica primeiro o 3. Então, 2 vezes 3, 6. O 2 multiplica agora o menos 2i. Então, 2 vezes menos 2i vai dar menos 4i. Tá aí tudo bem, né? Agora, vamos lá. Paga aqui, paga aqui. Vamos lá, agora vamos para... Vamos lá agora para a outra parte. Vamos pegar agora o 3. 3i vezes, né, vezes 3 vai dar, 3 vezes 3 vai dar mais 9i, certo? E agora eu vou pegar o 3i vezes 2i. Então, ó, isso aqui é mais e aqui é menos. Então, 3 vezes 2 vai dar menos, né, são sinais diferentes, menos 6. E i vezes i vai dar i ao quadrado. Aí você vai perguntar, professor, sempre vai aparecer esse i ao quadrado na multiplicação? Vai, né? Porque você vai ter que multiplicar imaginário com imaginário. Então, vai dar i ao quadrado. Ah, aí como é que vai ficar? Vai ficar assim, ó, 6, junta o i com o i, ó, menos 4i com mais 9i, vai dar menos 5i, menos 6i ao quadrado. E agora, professor? Agora eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou pegar o i ao quadrado, que é isso aqui, certo? E vou substituir por quanto? Ó, vou substituir ele por menos 1. Então, vai ficar assim, ó. Vamos lá, vamos voltar para o azul de novo. Vai ficar, ó, 6 menos 5i menos 6 vezes, abre um parênteses, menos 1. Ah, toda vez eu vou ter que colocar um menos 1 no lugar do i ao quadrado. Vai, 6i ao quadrado é 6 vezes menos 1, é a mesma coisa. Então, aqui vai ficar, ó, 6 menos 5i, menos 6 vezes menos 1 vai dar mais 6. Agora eu vou juntar, ó, 6 mais 6 vai dar 12 menos o quê? 5i. Pronto, essa aqui é a resposta. Ok? Bom, para ficar zerado essa parte da multiplicação, vamos fazer mais uma aqui em cima. Vamos pensar aqui agora, ó, no w, vou chamar de 1 menos i. E vou chamar aqui de, sei lá, vou chamar de P de menos 1 mais I. Então, aqui vai ficar, então, W vezes o P. Como é que seria? O W é 1 menos I vezes menos 1 mais I. Então, vamos fazer distributivo, ó. 1 vezes menos 1 dá menos 1. 1 vezes I dá mais I. Agora vamos para o i, ó. Menos i vezes menos 1 vai dar mais i, né? Porque i vezes 1 vai dar i. Isso são sinais iguais. Agora, ó, menos com menos vai dar... Não, menos com mais, né? Sinais diferentes, vai dar negativo. I vezes i ao quadrado.
Então aqui vai ficar, ó, menos 1, i mais i vai dar 2i, e i ao quadrado, ó, é menos, abre um parênteses, o que é o i ao quadrado? Menos 1, lembra? I ao quadrado é sempre menos 1. Então vai ficar, ó, menos 1 mais 2i, sinais iguais dá positivo, mais 1. Aí eu vou cortar aqui, ó, menos 1 com mais 1, né? Que são iguais, sinais opostos. Sobrou só o quê? 2i. Essa aqui é a resposta da minha multiplicação, ok? E para fechar, né, então a gente viu adição, subtração, multiplicação. A divisão a gente vai ver só na próxima semana, tá ok? Mas faltou o mais importante, que é a potência, tá? Para fechar, potência de i. Ficou por último porque é a mais fácil, tá? Vamos entender então? Olha só. Quando eu pego o i e elevo a zero, qualquer número elevado a zero é o quê? É 1, certo? Quando eu pego o i e elevo a 1, vai dar ele mesmo, né? Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? 2 elevado a 1 vai dar 2, 3 elevado a 1 vai dar 3 e assim vai. Tudo é ele mesmo. Então, i elevado a 1 vai dar ele mesmo. I elevado a zero é 1, porque qualquer número elevado a zero é 1. Ó, 10 elevado a zero é 1. Né? 1000 elevado a zero vai dar 1. Raiz de x elevado a zero vai dar 1. Tá? Então, qualquer coisa elevada a zero é 1. Né? Propriedade de potência. Certo? Aí agora eu tenho aqui, ó, i ao quadrado é menos 1, que a gente já viu lá no primeiro slide, que i ao quadrado, a resposta é menos 1. E i ao cubo? Bom, o i ao cubo eu não sei, mas só que i ao cubo eu posso escrever ele assim, ó, i ao quadrado vezes i. Lembra, ó? I ao quadrado vezes i, quando não tem nada, não é 1? A gente conserva a base e soma os expoentes, ó, 2 mais 1. Então, isso aqui é i elevado ao cubo. Então, i elevado ao cubo, eu posso escrever ele assim, ó, i ao quadrado e i elevado a 1, ou apenas i, né? Só que i ao quadrado, olha só, eu já sei que é menos 1, tá aqui, ó. E menos 1 vezes i dá menos i. Ah, então agora eu tenho aqui para mostrar para vocês 4 respostas, ó. Eu tenho 1, i, menos 1, menos i. Aí, quando eu começo a fazer o i elevado à quarta, i elevado à quinta, i elevado à sexta, i elevado à sétima, olha o que acontece, ó. O que é o i à quarta? O i à quarta é o mesmo que eu escrever i ao quadrado vezes i ao quadrado, ou seja, menos 1 vezes menos 1, vai dar o quê? 1. O que é o i à quinta? É o i à quarta vezes i elevado a 1. Aqui é porque aqui é i, tá? I elevado a 1. Ou seja, o que é o i à quarta? Segundo o exercício anterior, é 1. 1 vezes i vai dar i. Beleza. O que eu quero mostrar aqui para vocês é o i elevado à sexta. O que é o i elevado à sexta? O i elevado à sexta, eu posso escrever ele assim, ó, i à terceira vezes i à terceira. Só que quem que é o i à terceira? Aqui, ó, o i à terceira é esse valor aqui, ó. É como se fosse menos i vezes, né? Então, menos com menos fica mais. Aí fica i vezes i ao quadrado. Mas i ao quadrado é o quê? Menos 1. Então, tá aqui, ó. O i elevado à sexta é menos 1. E o i elevado à sétima é i elevado à sexta vezes i. É a mesma coisa. Mas o i elevado à sexta não é menos 1? Vezes i dá menos i. Enfim, o que eu quis mostrar com essas potências? Eu quero que vocês observem essas respostas aqui, ó. 1i, menos 1 e menos i. Depois, continuando na mesma ordem, ó. Vou colocar de outra cor para vocês entenderem, tá? Azul. Então, o que a gente tem aqui? 1i, menos 1 e menos i. Ou seja, repetiu novamente. Então, as respostas para as potências só tem 4. Ó. É 1i, menos 1, menos i. Esse aqui é o ciclo. Depois, começa tudo de novo. 1i, menos 1, né? Menos 1 e menos i. Se eu continuasse aqui, ó, i à oitava, i à nona e o i à décima, por exemplo, é só observar o seguinte, ó. Não terminou aqui no menos i? Aí começa de novo. Qual é o próximo número? 1, depois i, depois menos 1. O próximo aqui, ó, é menos i, que seria o i elevado a 11. E assim sucessivamente.
Vamos entender com calma para a gente ir fazendo as continhas. Para não confundir, vamos pensar sempre no resto. Ó, para não confundir, vou pegar aqui esses números aqui, ó, 2007. Vamos dividir por 4. Então, se eu dividir aqui por 4, vamos lá, vou pegar aqui o 20. Então, aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Sobra 0. Então, abaixo o 0, vai o 0, abaixo o 7. Então, agora eu vou pegar o número 1. 1 vezes 4, 4. Sobrou 7, tira 4, 3. Ou seja, dá 501 ciclo e termina com o resto 3. Então, eu posso substituir o 2007 por 3, que é o resto. Eu vou ficar de olho apenas no resto, certo? Então, no lugar do 2007, eu coloco um 3. Mesma coisa com 2009. Ó. 2009, eu vou dividir por 4. Então, aqui vai dar 5 vezes 4, 20. Baixo o 0, vai outro 0 aqui, né? Abaixo o 9. Então, aqui vai dar 2. 2 vezes 4, 8. 9 tira 8, dá 1. Qual é o resto? 1. Então, tiro o 2009 e coloco o que no lugar dele? 1. E assim vai para o 2006, sobrou o resto 2. E o 2008 sobrou o resto 0. Ok? Então, eu substituo pelo resto. Então, olha só. Cada um desses valores aqui são os restos das divisões por quanto? Ó, eu tenho que dividir isso aqui por 4. Então, o que é o i elevado à terceira? É menos 1. O i elevado a 1 é ele mesmo. I elevado ao quadrado, eu já sei, é menos 1. E todo número elevado a zero é 1. Pronto. O que eu posso fazer aqui? Ó? Cancela 1 com 1, porque 1 é positivo, outro é negativo. Cancela o i com mais i. O resultado dá 0. Então, vamos fazer aqui comigo? O nosso ciclo, então, ele é assim, ó, o ciclo fechado. Ó. I elevado a 0, ou seja, i elevado a 1. Isso aqui são os restos, ó. I elevado a 2 e o i elevado a 3. Por que o i elevado a 4 não entra? Porque não tem como sobrar resto 4 se a divisão é por 4. Então, aqui vai dar 1 i, vamos lá, ó, menos 1 e menos i. Esse é o ciclo que eu tenho que ficar esperto. Então, agora vamos lá. Se eu pegar um número aqui, ó, i elevado a 23. Beleza, eu vou fazer o quê? 23 dividido por 4. Então, aqui vai dar 5. 5 vezes 4, 20. Sobra resto 3. Então, i elevado a 23 é o mesmo que i elevado a 3. Eu vou substituir a potência por 3. Mas quanto que é o i elevado à terceira? O i elevado à terceira é menos i. Pronto. Então, eu posso afirmar que i elevado a 23 é o mesmo que menos i. E se o número for muito grande? Ó, por exemplo, se eu pegar um número enorme, pegar aqui, ó, i elevado 3, 4, 5, 8, 7, 9, 38, 27, 45. Um número muito grande. Ah, pessoal, aí eu vou ter que fazer a divisão desse número desse tamanho? Não. Para dividir por 4, você só precisa pegar esses dois últimos. Ó. Você vai pegar só o 45 e dividir por 4, se o número for muito grande. Por quê? Porque se o 45 for divisível por 4, o número todo vai ser divisível também. E se sobrar resto, é porque o número todo também vai sobrar o mesmo resto. Então, aqui vai dar, ó, 1 vezes 4, 4, né? Menos, né? Dá 0, abaixo 5. Vai dar 1 de novo, 1 vezes 4, 4, sobra resto o quê? 1. Então, esse número grandão, eu posso substituir ele, ó, por 1 elevado, i elevado a 1. I elevado a 1 dá o próprio i. Então, esse número grandão tem resposta igual a i. Tá? E assim que a gente vai fazendo os exercícios. Ok? Então, bem facinho de fazer. Se eu pegar qualquer exercício, por exemplo, i elevado a 80 mais i elevado a 23, né? Vou pegar aqui o da resposta. Então, i elevado a 80, eu sei que 80 dividido para 4 vai dar 20, né? 20 vezes 4, 8, dá 80, então vai dar 0. Então, eu posso substituir o i elevado a 80 por 0, mais o i elevado a 23, dá resto o quê? Dá resto 3, né? Isso aqui é o mesmo que i elevado a terceira. Quanto que é o i elevado a 0? Está aqui, ó. I elevado a 0. Todo 1 elevado a 0 é quanto? 1. E o i a terceira, professor? O i a terceira está aqui, ó. I a terceira dá resto o quê? Dá resultado menos 1, menos i. Pronto. Eu sei que mais e menos vai dar menos, então a resposta é essa aqui, ó.
1 menos i, ok? Assim encerra e na próxima aula a gente vê a divisão, ok? Aguardo vocês. Um abraço.